Olá, você está no canal Navegação Fluvial Sem Fronteira e neste vídeo nós iremos dar continuidade no nosso diálogo sobre os perigos da estiagem do rio. Mas neste material nós iremos estar voltado mais sobre quais são os pontos importantes a ser observado e o que nós precisamos fazer para diminuir ou minimizar os impactos que nós sofremos durante esses períodos. Mas antes de nós iniciarmos a abordagem deste material, convido você que ainda não é membro deste canal, que se inscreva, compartilhe nossa página, faça o seu comentário, dê seu like e nos ajude na divulgação deste trabalho. O que podemos fazer para garantir ou minimizar os impactos nos períodos críticos da navegação fluvial? O que pode ser feito? O que é que uma companhia de navegação, o que é que uma embarcação precisa, o que é que essa tripulação necessita, ela precisa fazer para que alcance esse padrão de qualidade e minimize todos os impactos sofridos neste período? Então, o primeiro ponto é a capacitação da tripulação. O profissional, seja qualquer área que for, para que ele possa exercer o seu trabalho de qualidade, ele precisa alcançar conhecimento. Então, só há uma maneira de nós minimizarmos ou eliminarmos qualquer ruído dentro do nosso trabalho em relação às dificuldades que nós enfrentamos, como na parte de gestão, na parte daquilo que implica os trabalhos diários, como esse profissional deve se comportar, como ele deve fazer ou executar o seu trabalho, chama-se através de conhecimento. Se nós não buscarmos compreendermos que todo o processo ele passa pela educação, ele passa pela nossa preparação para que nós estejamos aptos a executar determinada tarefa, determinada atividade ou trabalho, nós sempre seremos só mais um dentro do mercado de trabalho, mas a nossa contribuição ela nunca vai ter uma relevância que alcance um padrão de qualidade e assim nos permita a mantermos dentro de um processo de buscarmos ou alcançarmos excelência diante daquilo que fazemos. O segundo ponto a ser mencionado dentro desse contexto é a condição dos equipamentos de bordo. Então, a minha embarcação, se eu possuo um determinado conhecimento e eu tenho um amparo tecnológico, eu tenho equipamentos que me ajudem, contribuem para a minha condição de desenvolvimento do meu trabalho, então eu estou sendo amparado diante desses equipamentos, eu estou tendo condições para que o meu trabalho ele seja cada dia mais feito de uma forma qualitativa, que ele exerça um padrão de qualidade. Mas para isso, senhores gestores, as embarcações que são cuidadas pelos senhores, elas necessitam estar equipadas adequadamente. É um absurdo as coisas que ainda hoje nós temos ouvido de determinadas pessoas que se intitulam gestores de navegação, pessoas que assumem a responsabilidade de equipar, de cuidar de uma embarcação para que ela tenha o direito de navegar comercialmente. Porque infelizmente são essas pessoas que hoje têm dificultado com que esse processo ele se desenvolva de uma forma de qualidade. Porque são eles que se acham os conhecedores, eles se intitulam os conhecedores de tudo. Aquilo que vem preconizado na norma não deve ser cumprido porque eles acham que não há uma necessidade. Então compra aquele equipamento da forma ou da qualidade que eles acham. Nunca tem uma preocupação de comprar equipamentos de qualidade, equipamentos que de fato venham a sustentar aquilo que é trazido como informação diante das normas da autoridade marítima, e cada um dentro de cada âmbito, de cada companhia tomando as suas decisões próprias. E nós que estudamos, que nos preparamos para exercer essa função a bordo, somos colocados como um bando de ignorantes, que não possuímos conhecimento, porque tudo aquilo que nós falamos são debatidos. E o nosso trabalho e a profissão aquaviária fluvial, ela vai se desenvolvendo dessa forma. Então precisa ter um cuidado melhor, precisa ter um respeito melhor pela profissão, pelos profissionais, pela companhia que os senhores representam e principalmente pelo respeito que todos nós devemos ter diante daquilo que é trazido pela representatividade da Marinha, que é o corpo dorsal de tudo isso que é apresentado diante da profissão aquaviária, a bordo de qualquer embarcação. Então nós precisamos desenvolver essa compreensão, nós necessitamos
ter essa compreensão, sermos educados neste processo para que tudo isso seja feito de uma forma profissional. E o terceiro ponto, cumprimento normativo por parte dos armadores e da tripulação. Então, as companhias de navegação têm a responsabilidade de produzir ou promover equipamentos para suas embarcações. Isso parte dos armadores, daqueles que investiram em uma companhia de navegação e agora eles têm a responsabilidade de manter essas embarcações em condições operacionais, equipamentos que é necessário e inerente para a execução desse trabalho através dessa embarcação, mas também a tripulação ela tem a sua responsabilidade. Buscar conhecimento, estar pronto, apto para executar esses equipamentos. E tudo isso são muitas dificuldades para todos nós. Porque, infelizmente, alguns cursos o aquaviário fluvial não pode fazer no CIABA, devido às próprias normas trazidas pela autoridade marítima. Mas aí você vai ter um equipamento a bordo e você precisa executar de forma correta esses equipamentos. Então, ainda que você não tenha possibilidade, no momento de executar determinado curso, de fazer determinado curso, você tem meios de alcançar conhecimento, de buscar informação para que você possa amanhã estar de uma forma bastante tranquila, desenvolvendo o seu trabalho a bordo de qualquer embarcação no âmbito que você esteja atuando. Então há um compromisso coletivo, um compromisso da companhia, um compromisso da tripulação. Isso é importante que todos nós tenhamos em mente para que as coisas elas possam andar. O quarto ponto, fiscalização da autoridade marítima. A presença da Marinha do Brasil sobre as águas dos nossos rios, ela é necessária. Eu até entendo que a navegação, a Marinha Mercante, quando foi criada, quando foi pensada, quando foi fundada, talvez não se pensou, eu acredito que não se pensou numa realidade de navegação fluvial, num contexto que hoje nós vivemos. Então é necessário fazer reformulações de algumas normas. É necessário que as autoridades marítimas entendam que eles têm um papel fundamental, são a peça principal na transformação, na mudança do comportamento tanto do profissional a bordo como dos armadores nas águas do nosso rio Amazônico. É importante que todos nós tenhamos essa consciência. E o quinto ponto, responsabilidade das companhias de navegação e da tripulação de cada embarcação. Aqui entra em um processo mais amplo, além do meu conhecimento para operar a minha embarcação, da responsabilidade da empresa em respeitar tudo aquilo que é normativo e cumprir na íntegra com aquilo que é necessário para a bordo. Entra em um contexto social, entra num contexto ambiental, entra em um contexto amplo que tudo que nós iremos desenvolver diante dessa companhia, há um processo que deve ser seguido e aplicado por ela, por parte dela, como instituição, mas é importante que todos nós saibamos ou compreendamos que uma empresa, ela é feita por pessoas, ela é constituída por pessoas, não por um prédio, onde as pessoas se reúnem em determinado momento para executar determinadas atividades e no final do dia vão para suas casas. A empresa ela é feita por pessoas, então há uma responsabilidade coletiva. As companhias têm sua responsabilidade e devem cumprir com elas, mas o profissional marítimo a bordo, o aquaviário a bordo, ele necessita também cumprir com as suas atribuições e sua responsabilidade. E aqui o sexto ponto que nós colocamos, já foi até mencionada nesse parágrafo, né, sobre a responsabilidade coletiva. Então aqui só quero endossar o quanto isso é importante ser compreendido. Não é responsabilidade do comandante, não é responsabilidade da tripulação, não é responsabilidade de empresa X, é responsabilidade de todos nós. Se quisermos mantermos um padrão de desenvolvimento e qualidade dentro daquilo que é apresentado na navegação fluvial, todos nós precisamos vestir a camisa e ter a humildade e a responsabilidade de cumprir com aquilo que é o dever de todos. E o sétimo e último ponto, obedecer de forma ampla às orientações trazidas nas normas e regulamento da navegação. Então,
Aqui eu quero deixar esse último ponto a ser abordado sobre a responsabilidade de cada comandante, ainda que a empresa que o senhor represente, ela tem dificultado o seu trabalho, ela não tem lhe dado o suporte ou apoio. É o seu dever, entenda, é o seu dever manter a sua embarcação em condições de trabalho. Não existe justificativa amanhã você estar envolvido em um acidente e você dizer, isso aconteceu por isso, por aquilo. Então tenha a postura de comandante. Você estudou, você se formou para exercer uma função de comando e você precisa ser respeitado como tal. Mas quem faz com que esse respeito chegue a você e seja estabelecido sobre a sua vida é o seu comprometimento com a sua profissão, com o seu trabalho, com a companhia que você exerce. A partir do momento que você mantém um padrão de qualidade diante daquilo que as suas atividades é inerente a tudo que foi firmado em contrato diante de um trabalho, tenha certeza que você vai ter o reconhecimento por aquilo que você faz e diante daquilo que é apresentado como todo um escopo normativo apresentado pela sua profissão. Mas para isso nós precisamos ter coragem, precisamos ter humildade, precisamos ter conhecimento. Então fica aqui essas orientações diante desse material e a preocupação que todos nós devemos ter em cada trajeto da nossa viagem. São muitos acidentes que hoje acontecem ainda na bacia amazônica, dentro dos rios, navegação interior. E se você fizer uma pesquisa, você vai entender que 80% desses acidentes, eles acontecem por falhas humanas. Então nós precisamos nos educar de uma forma qualitativa, termos qualidade educacional sobre aquilo que nós exercemos como profissão. Então fica aqui essas informações a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.